Bom, governo Figueiredo, nós falávamos no nosso encontro passado e dizíamos dos problemas econômicos provocados por uma conjuntura internacional que se transformava, sobretudo em função da segunda crise do petróleo. E além disso, do aumento dos juros da dívida. Essa questão do aumento dos juros da dívida externa brasileira nesse momento é uma situação até muito cruel. Porque você imagine você pegar dinheiro emprestado enquanto está tudo muito bom. Não, pega aqui dinheiro emprestado, vamos, de repente, você tem uma mudança brutal nisso, não é? Os juros passam a aumentar, você que devia o equivalente a 10%, 5%, 3% do seu salário, de repente passa a dever o equivalente a 10, 20, 30, 40, 50%. Quer dizer, é algo de assustar, e isso paralisa tudo mesmo, não é? Isso vai gerar naturalmente a inflação e o que mais? No final da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter a criação de instrumentos internacionais de financiamento, né, de socorro aos países. Então, um desses instrumentos que vai ser criado ao longo do tempo é o Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional, ele vai oferecer aos países uma ajuda de consultoria, vamos dizer assim, e financeira nos momentos de dificuldade. Então, qual é a solução quando o Brasil cai nesse quadro de aumento brutal na sua dívida? De recorrer ao Fundo Monetário Internacional. Aí vem a questão. O Fundo Monetário Internacional, ele vai, na realidade, representar os interesses do credor. Por quê? Quem é que controla o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional? Os países ricos, né? Os países que têm decisão dentro do Banco Mundial, dentro do Fundo Monetário Internacional, são os países ricos. E eles não vão permitir que os seus bancos tenham prejuízo. Então, naturalmente, o Fundo Monetário Internacional, quando é procurado por um país, isso significa abrir mão de muita coisa. Uma delas é de instaurar, ou de instalar, ou de manter, melhor dizendo, uma política econômica própria, porque é o Fundo Monetário Internacional que passa a dar, pelo menos, o caminho, né? Pelo menos os pontos que este país deve ter para manter, para conseguir, melhor dizendo, os recursos para saldar a sua dívida. E nesse caso não era nem da dívida, era para pagar os juros da dívida. Então, normalmente, a política do FMI é a política da recessão. Qual que é a recessão? Por que a política da recessão? Olha, tem que sobrar dinheiro para pagar a dívida. Então, qual é a solução? Vamos parar de investir. O governo tem que cortar gastos. A exportação de produtos primários, que é o nosso caso, tem que aumentar. Por quê? Precisa de dólares, precisa de moeda internacional, então traz. Então, o que acontece? Cessam os investimentos. Cessados os investimentos, nós vamos ter uma recessão, nós vamos ter desemprego, principalmente. Com desemprego, nós vamos ter também, como aconteceu nesta época, uma inflação muito alta. Então, isso gera uma insatisfação muito grande e uma impopularidade muito já ali da metade do governo Figueiredo para frente. O presidente Figueiredo ficou indeterminado. No começo do governo ele era muito popular, havia uma campanha de publicidade muito forte, jogando essa questão do nome João, um nome muito popular, não é? Sou amigo do João, ele era sempre fotografado andando pelas ruas, era fotografado sempre no meio da população, como um homem popular, mas terminou o mandato melancolicamente numa entrevista a um programa de televisão, dizendo que, essa frase é dele, literal, preferia o cheiro de cavalo, ele era militar da cavalaria, ao cheiro de povo. Então, quer dizer, saiu com essa mágoa, e nunca mais, depois de sair da presidência da República, ele tentou voltar à vida pública ou qualquer coisa, ficou isolado no seu sítio, no seu apartamento.
essa impopularidade do presidente Figueiredo foi tão alta que em Santa Catarina ele quase foi linchado em praça pública. Houve uma rebelião no momento em que ele visitava a cidade de Florianópolis. O Palácio do Governador foi cercado, a polícia não deu conta de conter a multidão. Ele tentou enfrentar lá algumas pessoas do tipo, vou sair no braço com vocês, mas percebeu que não dava conta daquilo e acabou ali saindo numa situação muito ruim para um presidente da República. Outro aspecto importante também no ponto de vista político era a discordância que havia entre o presidente Figueiredo e o seu vice-presidente da República, Aureliano Chaves. Também terminaram o governo rompidos. Aureliano, durante um período longo do mandato Figueiredo, ocupou a presidência da República, porque o Figueiredo ele teve um problema cardíaco, precisou operar no exterior e o Aureliano Chaves assumiu. Mas vamos lá. Esse quadro, então, de recessão e inflação vai gerar essa impopularidade toda. Já há também um cansaço da sociedade civil organizada quanto a esta tutela, não é? Do governo militar em função da falta de liberdade política. Isso chega num ponto que vai cansando também, não é? Então crescem movimentos que exigem, não é, um retorno, por exemplo, à legalidade da União Nacional dos Estudantes, né? O retorno daqueles que foram exilados, né? O retorno à liberdade de organização partidária. E esta, no que podemos dizer, o feito político mais importante que ocorre no governo Figueiredo. É a reforma política. Em 1979, nós vamos ter a lei da anistia. O que é a lei da anistia? A lei do perdão. E aqueles políticos que foram caçados pela ditadura, que estavam no Brasil, muitos continuaram no Brasil vivendo clandestinamente, né? Outros tantos foram para o exílio aqui na América do Sul, depois na Europa, Estados Unidos, etc. Eles poderiam voltar ao Brasil, seriam anistiados. E também a reorganização do quadro eleitoral brasileiro, né? Então, ocorre uma modificação do quadro eleitoral brasileiro, né, a partir do ano de 1979. A estrutura partidária se aproxima muito desta que nós vivemos ainda hoje. Aproxima em que sentido? Pluripartidarismo. Mas o governo militar não facilita muito na criação de novos partidos, não. É a diferença da situação para hoje. Bom, então a estrutura partidária que entra em vigor a partir de 1979. O que ela determina? Ela determina o fim do bipartidarismo, né? Nós vamos ter a extinção da Aliança Renovadora Nacional e do Movimento Democrático Brasileiro. E vamos retornar a um quadro próximo ao que era anterior a este quadro bipartidário artificial, como nós já falamos, que é o pluripartidarismo, né? E quais são os partidos criados neste momento, né? Nós vamos ter o PDS, Partido Democrático Social, que vai reunir, que vai apoiar o governo, será o partido do governo, e que vai reunir, portanto, a maior parte dos políticos da antiga Arena, né? O PDS. O Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que atuou na oposição parlamentar durante o período ditatorial, ele, por uma função legal, a legislação não permitia partido, sigla de partido, sem a palavra partido. Então é criado o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que vai reunir parte da oposição parlamentar à ditadura, uma parte muito significativa do antigo e então extinto MDB, lideranças que até pouco tempo atrás estavam ainda na vida pública, como Ulisses Guimarães, Mário Covas, né, estavam na vida pública. Outro partido que será
criado é o Partido Democrático Trabalhista, o PDT. O PDT ele vai reunir antigos membros militantes do Partido Trabalhista Brasileiro, antigos sindicalistas, traz também antigos membros do Partido Comunista Brasileiro, ligado a Luiz Carlos Prestes. Então o PDT ele vai ter como principal liderança o ex-governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. Um outro partido que é criado neste momento também, que passa a fazer parte desse sistema, é o PT, Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores vai reunir sindicalistas, muitos sindicalistas daquela região do ABC paulista, intelectuais também, né? E uma parte da chamada Igreja Católica Progressista. E é o partido, como nós sabemos, liderado por, na época, o sindicalista que já construía o seu nome nacionalmente, o Lula, né? E por último aqui, o Partido Popular. O Partido Popular é o seguinte, a sigla era PP, reuniu membros da antiga Arena. Eu falei para vocês que a Arena não era aquela história de bipartidarismo, aquilo era artificial, ao ponto que a Arena reunia pessoas que eram adversários em diversos pontos do país. Então o Partido Popular foi criado por Tancredo Neves, que era do MDB, mas a outra principal, sua liderança, que dividia a liderança do Partido Popular com Magalhães Pinto, que saía da Arena. O partido não conseguiu funcionar, ter o seu funcionamento da forma que pretendiam, né? O PP oficialmente vai se fundir com o PMDB, para onde vai Tancredo Neves. Mas Magalhães Pinto vai para o PDS, né? Então eram esses os partidos que foram criados. Nessa lista aí, vejam vocês, o PDS e o PP, né? Que o PP já naquela época, e o PDS hoje também deixou de existir, né? Bom, a primeira eleição organizada, já com essa nova estrutura partidária, ela ocorre no ano de 1982, governo Figueiredo. Toda aquela crise econômica que nós já discutimos aqui, inúmeras greves e um governo militar, um governo ditatorial com greve. A greve é tratada normalmente como assunto de polícia. Isso, se é tratado como assunto de polícia, o que ocorre? A crise fica maior ainda, né? Nós vamos ver também aqui que ainda estava valendo a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional regulamentava essas situações de greve, proibindo a maior parte delas, né? E era considerado crime contra a segurança nacional essa situação de liderar, de alguma forma incentivar greves, né? Bom, nessa eleição de 1982, que foi a primeira eleição direta do sistema partidário, ela ocorre nesse clima de crises, como nós falamos, e nós vamos ver então no próximo encontro como é que ficou o quadro político brasileiro posterior, né, à eleição de 1982.